E aí, vamos preparar a nossa mente para uma situação de emergência? Hoje, vamos falar sobre o preparo da mente. É uma sugestão de um amigo meu já, de longa data, um irmão. Estivemos juntos aí, passando por algumas agruras, né? E ele deu essa sugestão, achei muito interessante. Então eu convido você que está assistindo ao nosso canal a nos comentários dê algumas sugestões, algumas coisas que você gostaria de saber aqui sobre sobrevivencialismo, sobre preparação, sobre situações de emergência, que são os assuntos que nós comentamos normalmente. Existe uma frase no meio militar que diz que o treinamento, certo? Ou o suor poupa o sangue. A explicação dessa frase é clara. Tá? Então, quanto mais você estiver treinado para realizar alguma coisa, você vai poupar esforço, sangue mesmo, como está sendo dito. Então, nós devemos fazer a nossa preparação sempre, certo? A nossa preparação física, a nossa preparação técnica, que são a aquisição daquelas habilidades que a gente sempre fala aqui, né? Aprender a fazer coisas inusitadas para a gente, né? Cada um tem uma realidade diferente. Às vezes, fritar um ovo é uma habilidade inusitada para alguns. Assim como, por exemplo, fazer uma solda, trabalhar com madeira, trabalhar com diversos tipos de ferramentas. Então, procurem esta habilidade técnica. Obviamente, nós vamos fazer também um vídeo sobre preparo físico, que é também um treinamento que deve ser feito com regularidade. Nós devemos estar fisicamente preparados para enfrentar qualquer vicissitude. Porém, hoje nós estamos falando do preparo mental. Esse preparo mental, ele deve ser pensado que existe um momento importante, que eu chamo de momento da mudança, e que gera um trauma. Então, quando é que eu estou sobrevivendo? Já foi dito no vídeo nosso. Após um trauma. Então, após um acidente aéreo, após um acidente de carro, após um acidente de avião, após eu me perder da equipe que estava junto comigo, ou então eu, por exemplo, vou pescar se eu estiver sozinho, que é uma coisa que não se deve fazer, certo? Não se deve sair, particularmente para a natureza sozinho, não é uma prática adequada, mas vamos dizer que eu esteja sozinho, planejei uma coisa e de repente, buf, acontece outra ali, uma tempestade, ou eu estou pescando num barco, o barco é levado por uma correnteza, ou seja, acontece alguma coisa fora do planejamento. Isto gera um trauma, isso gera adrenalina na corrente sanguínea. Consequentemente, nós precisamos retomar o raciocínio. É muito importante, todas as histórias sobreviventes que nós acompanhamos, que nós pesquisamos, que nós já vimos, tá? Ela sempre tem o momento do trauma e, em seguida, aqueles que sobreviveram foram aqueles que conseguiram fazer uma virada na sua maneira de pensar. Então, se até então tomar um cafezinho era uma coisa comum, de repente deixa de ser. E se você conseguir um café, vai ser um luxo tremendo. Então, essas coisinhas pequenas, você tem que estar preparado. Muda o seu padrão de vida. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Eu já fiz e continuo fazendo muito acampamento com grupos jovens. E uma vez uma menina me procurou e falou que ela era uma pessoa muito ligada à higiene, que ela em casa é muito preocupada com isso, com todos os aspectos de higiene, que em casa ela que amolava todo mundo, que não pode fazer isso, que isso é porcaria, não faça isso, não faça aquilo. E ela disse que quando ela vinha para o acampamento, ela meio que chocava com aquilo que ela pensava, porque ela falava, pai, por que depois de 2, 3 dias eu estou com a mão suja, né? E já não ligo mais para isso. Então essa mudança de parâmetros, certo? Acontece naturalmente. Mas se nós tivermos um treinamento, a gente já começa fazendo essa mudança de imediato, tá? Então é o seguinte, tenham confiança em vocês, principalmente no treinamento que vocês tiverem. Se vocês aprenderam a fazer uma coisa de uma maneira, façam daquela maneira, tá? A criatividade é extremamente importante,
Mas o treinamento, nesse caso, em algumas técnicas, vai lhe dar a segurança, a confiança de fazer cada coisa. Tenham fé. Lembre-se que alguém lá em cima gosta de todos nós, certo? Então tenham fé. Isso mantém a mente no foco, tá? Ligação com o divino. Isso mantém a mente na sua missão de sobreviver. Lembre-se que a sua capacidade, principalmente a capacidade mental, ela é infinita. Se você correr atrás das coisas, se você procurar treinar, se você procurar se preparar, sua capacidade é infinita. E se você não tiver nada e ainda tiver a sua mente, como vários casos de sobrevivente que nós vimos, tá? Nós vimos recentemente o caso de um rapaz que ficou 9 anos numa ilha, tá? E aí ele não tinha uma faca. O que ele faz? Ele pega uma concha. Tá? Nós vimos meninos que se perderam numa ilha também e ficaram lá durante alguns anos e criaram uma rotina. Eram garotos que brincavam, e eles criaram uma rotina que até atividade de brincadeira tinha. A nossa capacidade mental, ela é infinita, desde que você tenha confiança naquilo que você aprendeu, naquilo que você se preparou, e que você tenha fé de que tudo vai dar certo. A gente costuma dizer o seguinte: se ainda não deu certo, é porque a experiência não acabou. Então, preparem-se mentalmente para o que possa acontecer e rezemos para que nada aconteça. Muito obrigado, prepare-se e sobreviva.